Hoje vamos reagir à entrevista coletiva do treinador Matheus Costa após um empate no derby. Vem comigo. Fala, Nação Bugrina, amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes que nos acompanham. Eu sou o Wendel, sejam muito bem-vindos à coletiva pós-jogo do derby que terminou empatado em 1-1. Então, já sabe, C, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. Estamos chegando num número sensacional, hein? Vem comigo, me ajuda. Vamos lá saber o que falou o nosso treinador. Matheus, queria que você fizesse uma análise do jogo e a semana de trabalho, né? Você chega e logo de cara um clássico contra a Ponte Preta. O empate, na tua visão, foi bom ou ruim para o Guarani? Eu sou movido a desafios. Eu vim aqui numa semana com um grande desafio, jogar, sem dúvida alguma, um dos maiores clássicos do Brasil, contra uma equipe que está trabalhando e tendo uma mesma ideia de jogo há 10 meses, não sei quando que chegou o treinador do nosso rival. Então eu procurei, obviamente, analisar muito o que a nossa equipe estava fazendo, aquilo que eu acredito que poderia fazer para a gente competir muito aqui hoje e buscar o resultado. Eu acredito que, obviamente, a gente sai frustrado pela não vitória. Viemos aqui buscando a vitória, tivemos oportunidade para concretizar isso, mas um jogo desse nível são definidos em detalhes, né? Infelizmente, uma bola sem querer que pega na mão, o árbitro marca a falta e eles foram felizes na batida. E nós tivemos força suficiente necessária para empatar e com uma grande chance também no decorrer do jogo para buscar a virada. Então, não era o que queríamos, mas é importante frisar esse ponto, e esse ponto pode nos dar, quem sabe agora nesses jogos que faltam, o ponto necessário para a nossa classificação, que é o que a gente espera. Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Se você falasse um pouco sobre o posicionamento do Diego Torres, o que você identificou que ele estava atuando com o Marcelo Fernandes, que você conversou durante a semana, porque hoje ele teve uma melhora na sua atuação. Ele chegou com uma grande expectativa, né, um jogador de Série B que veio para atuar na Série C. Obrigado. Eu particularmente enfrento o Diego Torres desde a vinda dele ao Brasil. Eu conheço muito bem esse atleta e quando eu cheguei aqui no Guarani foi um dos atletas que eu chamei para conversar. Eu falei que eu tinha um grande objetivo, que era deixar ele à vontade no campo e aonde ele queria atuar. Então a gente colocou aonde ele está se sentindo bem, e a gente sabe que ele, enxergando o jogo de frente com espaço, ele é um toque na bola que ele pode definir uma situação clara para nós. Então eu fico muito feliz por ele, acho que ele tem uma responsabilidade muito grande, ele sabe do peso dele aqui. E não tenho dúvida alguma que ele vai contribuir muito ainda para o Guarani. Matheus, boa noite. Lalinho Oliveira, Rádio Transamérica Campinas. O resultado não foi o que você queria, sempre é bom estrear com vitória. O Guarani tem mais 4 jogos pela frente. Qual deve ser a postura do time? Hoje um 4-3-3, em alguns momentos 4-4-2. Vai jogar mais para frente? O Guarani precisa do resultado, precisa de vitórias? Qual vai ser a postura do time? Sem dúvida alguma, quando a gente tiver a bola, ter força ofensiva para atacar e buscar o máximo de finalizações possíveis, e sem a bola todo mundo contribuir, porque a gente sabe que eu acredito muito em equilíbrio, né? Hoje a gente jogou um grande jogo, tivemos oportunidades, procuramos neutralizar o adversário. O adversário, acredito que talvez as chegadas foi somente em bola parada. E a gente ser muito forte ofensivamente. Eu tive 4 sessões de treino, né? 4 treinos a gente fazer tudo que a gente quer. Eu também não quero botar muita informação na cabeça dos nossos atletas, né? Quero tentar, dentro da minha visão de jogo, organizar o mais rápido possível. Agora temos mais uma semana cheia e valorizar muito essa semana cheia para a gente conquistar a nossa primeira vitória juntos. Matheus Amorati, Rádio Central Campinas, queria te perguntar em relação aos jogadores que estavam na Copa Paulista, né? O Ryuta Takahashi, o Lucas Justo, tem o próprio Lucão, o Lucas Rafael, que estava no banco. Você acompanhou a partida da última segunda-feira na sua chegada e conversou também com a comissão da Copa Paulista
conversa para entender quais jogadores poderiam fazer parte do seu elenco. Eu queria que você falasse também em especial do Ryuta Takahashi, fazendo a sua estreia, o japonês, logo num derby. Perfeito, desde a minha chegada aqui eu procurei absorver ao máximo o clube. E na segunda-feira tinha um jogo na Copa Paulista que eu podia observar alguns atletas que podem fazer parte da Série C. E eu, dentro das características individuais que eu estava observando de cada atleta, vi a necessidade de a gente ter o Ryuta no nosso elenco. Então a gente teve um tempo de preparação em Sorocaba e ele demonstrou que ele tem potencial e capacidade para nos ajudar. Acredito que nos ajudou hoje, poderia, talvez ser o grande nome da partida. E feliz, é muito difícil a situação dele, que estrear em um clássico, um cara que vem de completamente outro mundo, assim, e estrear num nível desse de jogo. Ele acabou me chamando a atenção das características individuais dele naquele jogo da Copa Paulista. Procurei conversar com ele o que eu queria com ele, caso ele tivesse a oportunidade de treinar, e aproveitar ao máximo Sorocaba, que foi o período que a gente ficou. Aproveitar também nessa semana, conheço muito bem o Guarani, sei da grandeza do Guarani e parabenizar todo o retorno que a torcida está fazendo para nós, assim, eu vim com uma responsabilidade muito grande e espero corresponder toda essa expectativa que está sendo criada. Ontem tivemos uma festa linda no nosso último treino no Brinco de Ouro. Agradecer cada torcedor, cada energia que está vindo para nós. Hoje foi absurdo o que eles fizeram na nossa saída do hotel, foi absurdo, assim. Então isso nos dá ainda mais força para essa reta final dessa competição tão disputada. Matheus, você que chegou agora uma semana de treinamento, Carlos Zanqueta, da Rádio Grego. Como você encontrou o elenco, assim, com a mudança de treinador? O pessoal soube absorver bem? Qual que é a sua pretensão daqui para frente agora? Uma saída é sempre difícil, assim, eu não tenho dúvida alguma que toda saída de um treinador, ainda mais um cara querido como o treinador que saiu aqui, que é um cara muito benquisto, assim, é um cara muito carismático, é um cara que tem toda capacidade, de ser o treinador que é, o nível que é. Então toda saída, obviamente, é natural. Os atletas têm uma tristeza dentro deles, E o futebol, isso é o futebol. Isso acontece em todos os clubes. A gente está vestindo a camisa de um clube gigante que tem, obviamente, uma cobrança que o clube merece, pela grandeza que é. Então, infelizmente, os resultados não estavam acontecendo, optaram pela troca. Eu procurei, o pouco tempo que tive, tentar fazer eles retornarem o nível de concentração dentro daquilo que eu acredito como jogo, para a gente fazer o nosso melhor na partida de hoje, e vou continuar fazendo isso no decorrer dos jogos. Boa noite, Matheus. Pedro Piscinato, Rádio Bandeirantes Campinas. Eu gostaria que você falasse o que motivou a saída do Mirandinha. Ele vinha bem na partida, você tinha chamado o Ryuta já, e ele acaba fazendo um belo gol, e depois você troca ele. Qual foi o motivo? Foi alguma parte física ou foi questões táticas mesmo? Não, eu até vou comentar com todos vocês o que eu falei pro Mirandinha. Eu falei, você nunca mais peça para sair sem cair no chão e sem mostrar para todo mundo que está querendo sair, porque às vezes a troca é a pedido do atleta, e o Mirandinha foi uma troca a pedido dele, e eu falei, senão vão achar que eu sou louco, porque a partida que o Mirandinha estava fazendo, o gol que ele faz, eu vou tirar ele. Então eu falei, eu nunca mais vou te tirar se você não cair no chão e não mostrar para todo mundo que está assistindo que você está pedindo a substituição. Então é um resumo do que aconteceu ali na beira do gramado. Matheus, tudo bem? Gustavo, VTV SBT. Toda estreia causa ansiedade, independente da experiência dentro de campo. Uma estreia em derby. Como que foi a noite do Matheus antes, de fato, das 5 horas da tarde, quando o juiz apitou? Com o apoio que a gente teve durante toda a semana, com a nossa torcida nos despedindo ontem na saída do Brinco para a nossa concentração. Não tinha como ter noite melhor, então eu procurei saborear e aproveitar ao máximo possível. Eu só confesso que eu queria, depois, quando a gente saiu do Brinco ontem, queria que o jogo começasse ontem mesmo, porque o nosso desejo de dar esse retorno ao nosso torcedor era gigantesco. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas deixo uma mensagem que nós vamos buscar essas vitórias aí para a gente buscar essa classificação.
Matheus, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. A gente, primeiramente, parabéns pelo jogo e a maneira que o time se comportou, transmite a todos no vestiário, o time se comportou como deve se jogar um derby. A gente percebeu uma movimentação diferente hoje do Cadinho entrando um pouco mais no meio dos zagueiros ali, quase que sendo um líbero, mas às vezes ele também avançava e virava um primeiro volante, mais varredor de área. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e também o posicionamento do Cauã Jesus, que apesar de ser jogado aberto pela esquerda, é um cara que corre por dentro, traz essa bola por dentro. Se puder fazer um mesclado sobre isso. Perfeito, era uma ideia, primeiro a do Cadinho. O Melo estava muito bem na partida, mas já tinha tomado amarelo e ele se esquivou de 2 faltas no final do primeiro tempo, que me deixou um pouquinho preocupado. E como é um derby, é um jogo de muita disputa e de muito contato, né? Então, parabenizar a arbitragem, talvez o único erro foi a não expulsão do Gé, porque o Gé tinha que ter sido expulso, tá? E talvez o jogo com um homem a mais seria um jogo completamente diferente. Mas parabenizar a arbitragem pelo jogo. Eu fiquei muito preocupado com o amarelo do Melo, então já optei por essa troca no intervalo, porque falei, infelizmente o Melo já está com amarelo, mas o Cadi vai entrar e Cadi, você tem que manter o nível competitivo ali por dentro. Ora, a gente descia o Cadi pra gente, porque a gente sabia que eles iam nos pressionar, e o Cadi descendo, ele recebia a bola de frente para tentar achar o Diego Torres, né? E o Diego Torres, com um passe para frente, ele tem uma qualidade muito grande disso, e às vezes eu pedia para ele flutuar para deixar o Elvis de costas, para ele não deixar ele dominar e girar de frente contra a nossa defesa. Então eu trabalhei essa semana para eles enxergarem essa situação, com bola, sem bola, esse vai e vem, que eu acredito que seja natural no futebol, para a gente procurar com bola tentar envolver eles e sem bola neutralizar algumas situações que eu acreditava ser perigosas. Tá aí, pessoal. Uma pergunta aqui, Rodolfo Santos aqui da Rádio Brasil. Uma pergunta sucinta para você. Qual é a pontuação que hoje a comissão técnica e a diretoria trabalha hoje para classificação entre os 8? Perfeito. Eu não acredito em nenhuma meta a longo prazo. Eu acredito que nós temos que ganhar o próximo jogo do Ipiranga no Brinco de Ouro ao lado do nosso torcedor. Acho que cada rodada coloca um ponto a mais, um ponto a menos. Nós temos que fazer as nossas vitórias. Nós temos que vencer agora e buscar essa vitória ao lado da nossa torcida, ver a classificação que nós vamos estar, ver qual que vai ser a próxima partida para buscar mais uma vitória. Então não adianta a gente pensar uma coisa a longo prazo, que nós temos que pensar agora os próximos 3 pontos que tem que acontecer no próximo sábado. Então a coletiva do Matheus Costa, e ele falou, né, movido por desafios, ele veio pro Guarani sabendo já que já ia pro derby. Isso foi bem interessante, ele aceitar essa proposta. Lembra o ano passado na Série B que ninguém queria treinar o Guarani de jeito nenhum. Buscou a vitória, e um ponto importante, realmente ele buscou a vitória de certo ponto, mas a torcida esperava mais. Eu também esperava mais. Ele já conhecia o Diego Torres, então foi mais fácil de trabalhar, conversou com ele, pensar jogo a jogo e também manter o equilíbrio, né, de defesa e ataque. A gente viu um pouquinho disso nesse jogo. Só fez 4 treinos, caraca, fazer 4 treinos, conhecer o elenco para ir para um derby, olha, corajoso ele. Geralmente os técnicos chegam, né, quando é assim, fica lá na arquibancada e fica o interino ali embaixo para dar conta do recado. Semana cheia, que é antes do jogo aí contra o Ipiranga, então ele vai ter bastante oportunidade de fazer treinos, de fazer coletivos, de fazer jogadas, e olhando sempre aí para os jogadores da Copa Paulista. Parabenizou a torcida, aliás, a torcida do Guarani, pode ver todos os vídeos que tem aqui. Não tem um vídeo que eu mencionei alguma coisa contra a torcida ou cobrando a torcida. A torcida do Guarani é fantástica, cara. É fora do comum. É fora do comum. Eu ainda me surpreendo. E parabenizou a torcida, chegou e tentou melhorar a concentração dos jogadores. Realmente não é fácil quando sai um treinador. O pessoal fica meio para baixo mesmo. Ressaltou que o Mirandinha saiu por cansaço. Pois é, porque seria uma loucura, né? Ter tirado o Mirandinha, que estava jogando super bem. Recebeu muito apoio da torcida, como eu já falei. Sobre o Cadi, ele pediu para o Cadi jogar mais para o meio e tentar ficar nas costas ali do Elvis, né? Para não girar de frente. Foi interessante.
Agora, Cauã Jesus não tem como, não dá pra defender. E Cadi também não dá pra defender, não. Sinto muito, mas não dá. Esses caras não tem que jogar mais o Guarani, não. O Melo saiu por cartão e realmente, ó, pensando bem, ele tá certo, cara. A possibilidade dele ser expulso no jogo desse era muito grande. E vai pensar jogo a jogo aí nas próximas rodadas para ver o que vai dar. Sinceramente, eu quero acreditar. Mas a gente sabe que numericamente está bastante difícil para o Guarani. Mas a gente é bugrino, né? A gente tem que acreditar. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, é bastante importante pra gente. Inscreva-se no canal, é gratuito, você ajuda a fortalecer a mídia alternativa, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos e parentes. Amanhã, segunda-feira, no canal Sempre Guarani Lives, a gente vai estrear um quadro bem legal, hein? Não vou dar spoiler não, mas ó, vai ser uma coisa curta, não tão comprida, de 10 minutos, menos até. Pelo menos essa é a ideia. E a gente vai na ferida mesmo. Então eu quero que vocês participem amanhã no canal Sempre Guarani Lives. Para isso, ó, já se inscreva já no canal Sempre Guarani Lives, que é o nosso segundo canal. Muito bem? Campinas tem dono. Quem nasceu associação nunca será futebol clube. Avante meu bugre. Hoje sempre Guarani. Ninguém apaga a nossa estrela. Grande abraço, pessoal. Volto amanhã no canal Sempre Guarani Lives. Fui!